Olá, que Deus te abençoe. Hoje vamos falar uma palavra que mostra que para Deus não há impossíveis. Deus ele transforma o coração do ser humano, basta a pessoa dar liberdade para ele. A Bíblia fala de um homem, o nome dele era Zaqueu. Está lá em Lucas 19. No versículo 1, conta que Jesus entrou numa cidade chamada Jericó, e onde Jesus ia, uma multidão seguia, né? As pessoas queriam ser curadas, precisavam de milagres, queriam conhecer a Deus, queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para falar. E Zaqueu ouviu falar de Jesus e tentou vê-lo. Só que Zaqueu ele não era alto, ele era baixo e a multidão atrapalhava, impedia ele de enxergar Jesus. Você vê que às vezes tem algo impedindo você de chegar até Jesus. A pessoa ela coloca no coração que vai à igreja e aí ela desiste, porque ela se sentiu mal, aconteceu alguma coisa, ela desiste, ela para diante da multidão, ela para diante da barreira, porque aquela multidão era como uma barreira. E note que a Bíblia fala que Zaqueu era um homem que a profissão dele, ele era coletor de impostos. Ele era um publicano, ele era alguém que tinha traído o povo dele. As pessoas odiavam ele, porque ele fazia o que era mal, ele ajudava os inimigos, que eram Roma, a tirar dinheiro dos judeus. E nessa, que além dele cobrar o imposto, ele cobrava mais do que era devido. E ele enriquecia ilicitamente. A Bíblia fala que ele era muito rico. Mas mesmo tendo essa maldade na vida dele, Zaqueu ele quis saber quem era Jesus. Às vezes tem algo mal na sua vida, que você precisa tirar isso da sua vida. Mas isso não impede você de buscar Jesus. E você vê que Zaqueu ele encontrou uma barreira, encontrou uma dificuldade. Às vezes a pessoa ela encontra dificuldades. É como eu falei, ela resolve... hoje eu vou na igreja e aí acontece alguma coisa e ela desiste. Ela sente um sintoma e ela desiste. O familiar briga, ela desiste de ir. Não, diante da barreira aí que você tem que fazer algo mesmo para buscar a Deus. Tem gente que pensa, não, só quem é muito santo que vai conseguir buscar a Deus. Só quem é muito bom, não. A Bíblia fala que Zaqueu era um homem mau. Porque quando ela fala que ele era um publicano, um cobrador de impostos, ele mesmo depois fala para Jesus, se a gente continuar lendo, que se ele tinha defraudado alguém, ele ia restituir 4 vezes mais. Ele sabia que ele tinha roubado as pessoas. Você vê que quem rouba outro é perverso, porque faz o outro passar necessidade. E às vezes a gente quer tirar a culpa de si mesmo e fala, ladrão é o político lá que está sendo corrupto, ladrão é o jovem que está assaltando. É também. Mas às vezes você é empregador, você tem alguém que trabalha para você e você rouba o direito daquela pessoa, você está sendo ladrão também, está defraudando. Então a gente nunca pode querer olhar o erro dos outros, a gente tem que olhar para si mesmo. Às vezes a pessoa ela faz alguma coisa que ela tira do outro que é de direito. Ela faz para prejudicar. Então, isso também é errado. A gente precisa tirar a maldade da nossa vida. Mas ainda que tenha alguma maldade, né, a pessoa que ela usa aquilo que não é dela, ela está roubando. Zaqueu era alguém que estava roubando. Ele estava revestido de uma autoridade. Talvez ele até tentasse se justificar. Todo mundo faz. Mas no fundo ele sabia que era errado. E ele sabia que Jesus era um homem santo. Que Jesus tinha algo diferente nele, algo de Deus. Ele ainda não conhecia Jesus, mas ele se esforçou para conhecer, para vê-lo. A gente precisa se esforçar para conhecer a Deus. Hoje a gente conhece Jesus através da sua palavra, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É a palavra em ação. Quando você lê a Bíblia, quando você ouve uma pregação, você está ouvindo sobre Jesus. Jesus está falando com você. Mas é o pastor que está falando. Não,
A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Você está ouvindo hoje essa pregação? Jesus está falando com você. Então abre o seu coração. Zaqueu abriu o coração e Jesus viu. Você vê que em meio à multidão, Jesus, ele sempre notava aqueles que estavam com o coração inclinado para ele. Jesus se aproximou da onde Zaqueu estava e olhou para cima. Você não vê Jesus olhando para cima para olhar para ninguém. Jesus só olhava para cima para orar. Mas Zaqueu chamou a atenção do Senhor. Jesus olhou para cima, para aquela árvore onde estava Zaqueu, falou: Zaqueu, desce agora, desce depressa, porque eu vou descansar lá na sua casa. Eu vou pousar na sua casa. E Zaqueu imediatamente atendeu o pedido de Jesus, atendeu a ordem de Jesus. Jesus, ele quer falar com você, ele quer dar uma ordem na sua vida. E você tem que atender também. Você vê que Zaqueu, ele fala que... Vamos ler aqui, ó, Lucas 19. No versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Recebeu Jesus com alegria. Quantas pessoas às vezes vão para a casa de Deus com a cara feia, emburrado, tá chateado? Vai para a casa de Deus com alegria. Aí no versículo 7 diz assim: vendo isso, todos murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu, ele foi impactado pelo poder de Deus. Ele era ganancioso, ele era perverso, ele não se importava com as pessoas, ele tirava dos pobres. Mas quando ele teve encontro real com Jesus, ele mudou a vida dele. Jesus nem precisou falar para ele: ó, Zaqueu, você tem que se consertar. Tem gente que está ouvindo até hoje aí várias vezes: ó, larga o pecado lá, e não se conserta. Zaqueu nem precisou ouvir isso, ele mesmo entendeu. Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha só, tem gente que não gosta do Antigo Testamento. Jesus, ele não veio abolir o Antigo Testamento, ele veio cumprir. Então, o que se chamam, né, de leis cerimoniais, fazer sacrifício, sacrificar os animais, essas coisas que eram cerimoniais não precisa mais fazer. Mas o que é lei moral, a gente tem que obedecer. Não roubar, não matar, amar a Deus sobre todas as coisas. E ali, Zaqueu, ele conhecia a lei. A lei mandava ele restituir 4 vezes mais quem tinha roubado o outro. Por isso que ele falou isso, ó: se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. E aí Jesus falou: e disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Talvez você esteja perdido, Deus quer salvar você. Talvez você está afastado da palavra de Deus, você já conheceu, é hora de voltar. Essa é a hora, Jesus está te chamando, está falando para você, ó, vem depressa. Ele falou isso para Zaqueu: vem depressa, volta depressa. Para Zaqueu ele falou: desce depressa, pois me convém. Eu quero estar na sua casa. Jesus quer estar na sua vida, meu querido, minha querida. Mas convém que você atenda o chamado dele e que você deixe ele mudar o seu coração. Zaqueu deixou Jesus mudar o coração dele. O coração de Zaqueu idolatrava o dinheiro, era ganancioso. Mas ele resolveu mudar. Ele teve encontro com Deus, porque para Deus não há impossíveis. Seja lá qual a maldade que está na sua vida, Jesus pode mudar isso agora. É só você falar: Senhor, eu quero. Senhor, me transforma. Senhor, me muda. Amor, eu vou fazer uma oração com você agora. Você que quer entregar a sua vida para o Senhor, quer voltar para Ele. Feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Muda o meu coração. Perdoa os meus pecados.
Me limpa, Senhor, de toda maldade. Me ajuda, Senhor. Me dá força para voltar ou para estar na tua presença. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, eu te peço, dê paz, Senhor, dê sabedoria, dê força, Senhor, dê ânimo. Ajuda essa pessoa que me ouve, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe e a toda a sua família, em nome de Jesus.